Oiê! Antes de mais nada, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá bom? E ativa o sininho para sempre que eu colocar um vídeo você receber, tá certo? Então vamos lá! Número 1. É você querer. Primeira coisa é você querer. Você tem que querer ter um filho, né? E assim, querer ter um filho, tem muita gente que não quer de maneira nenhuma, que abomina isso e que, por exemplo, eu tenho, pessoas no meu círculo social que não querem ter filho de jeito nenhum, que se tivesse a opção de tirar o útero tiraria amanhã. Então, assim, você tem que querer, né? Tem que ter o coração aberto para ter um filho. Não pode ser assim, eu vou ter um filho e deixa acontecer, e deixa pra lá, sabe? E meio que joga no vento, sabe? Não é um querer que você tem uma dedicação com o seu querer, sabe? Então, assim, primeira coisa, antes de tudo, assim, você tem que querer. Tem que querer ter um filho. A segunda coisa, ter filho é uma questão mais de amadurecimento mesmo. Você tem que querer crescer, deixar de ser filho e começar a ser o pai ou mãe, entendeu? Você tem que... É um amadurecimento, assim, que você tem que falar assim, poxa, você vê as pessoas, né, nessas situações de ser pai e ser mãe, e você começar, poxa, eu acho que eu já tô preparado pra isso, sabe? Você tem que vir do seu interior, esse querer ter um filho, sabe? Tem que ser uma coisa natural. Você tem que querer literalmente. Tem que querer crescer. Crescer e ter um filho, ser o pai, deixar de ser um filho, entendeu? Tem que deixar de ser filho e começar a ser pai. O ser filho vai ficar em segundo lugar, porque em primeiro você é pai. Então você primeiro tem que, Primeiro tem que cuidar do seu filho, fazer tudo que o seu filho precisa, e depois você ser o filho, entendeu? E quando a gente tem um filho, a gente recorre aos nossos pais um pouco menos. Por quê? Porque a gente tem toda uma questão que vem naturalmente de você cuidar da sua melhor maneira possível. Então qualquer pessoa pode te dar um conselho, pode falar uma coisa que, sabe, não vai servir com você. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que literalmente tem que vir natural. Terceira coisa é que você vai descobrir a sua capacidade de amar. Se você acha que você já amou até hoje, um namoradinho, sabe, aquele peguete, tudo, você vai ver que nada disso era amor. Porque você vai conhecer o amor na sua amplitude máxima. Não tem nada maior do que o amor de uma mãe por um filho. Não existe. Não existe. Sabe, é uma coisa assim, sabe aquela história de, eu me jogaria na frente de um tiro pra te salvar? É exatamente isto. É exatamente isso. Você faz de um tudo pra que a criança, pra que o seu filho, ele não passe por problema nenhum. Então, assim, você vai conhecer o amor na sua amplitude máxima. Se você acha que você já amou, você vai descobrir que não era amor, entendeu? Tipo isso. Esse é um pouquinho mais assim pro lado das mulheres, que é que você vai sentir o que é gerar uma vida. É uma coisa assim muito, sabe, literalmente de Deus. Não tem outra explicação, porque, sabe, uma gotinha de nada se transforma num ser humano e você gera esse ser humano, sabe? São 9 meses de um constante crescimento, e você vai acompanhando em ultrassom, e cada ultrassom você vê mais um pouquinho do seu filho, sabe? É uma coisa assim que só Deus pra explicar. Eu nem me atrevo a explicar isso, mas assim, não tem outra explicação que não seja Deus. É mágico, assim, sabe? Você vai em cada ultrassom e vê cada pedacinho, aí no primeiro não dá pra ver muita coisa, é só uma bolinha, aí vai no outro já tem lá o seu bracinho, só quem já teve um filho vai saber essa parte, mas assim, o gerar outra vida, você vai conhecer sentimentos, assim, maravilhosos, são sentimentos, assim, indescritíveis. Tem as partes ruins? Sim, tem partes ruins, mas tudo na vida tem parte ruim. Se você for julgar por isso, tanta coisa que você não deixaria de fazer, porque, entendeu? Por dificuldades. Tem tanta dificuldade na vida.
Não ia ter para ter um filho? Lógico que vai ter. Você tá gerando outra vida. Lógico que vai ter dificuldade. Não vão ser poucas. Mas o que você vai ganhar depois em troca disso é, assim, a própria questão do conhecer o que é o amor de verdade, assim, de saber a intenção, o que realmente é amar outra pessoa, não tem nada nem parecido com isso, sabe? Assim, eu não conseguiria nem comparar. Então, assim, ai, gente, tem filho. Vamos ter filho. Outra coisa, sem dúvida alguma, é aprender a ter paciência. Você vai aprender a ter paciência. Por quê? Você está gerando uma vida, essa criança nasce. Ele não sabe mamar, não sabe. Quem põe assim na sua cabeça de que o bebê vai nascer sabendo mamar, mentira. O bebê não sabe mamar, a mãe não sabe amamentar, ninguém te ensina. Então, assim, né? Você vai ter que aprender e vai ter que ter paciência, primeiro. Primeira coisa, começa aí. Nos primeiros 15 dias você vai ter que aprender, e você aprender, o bebê aprender, e vai ter que ter paciência para amamentar, né? Aí esse bebê vai crescendo mais um pouco. Aí você tem que ensinar esse bebê a comer. Você tem que ter paciência, porque nem sempre ele pega de primeira a comida. Ele vai querer comer desde o primeiro dia. Conheço várias pessoas que tentaram meses para a criança querer começar a comer. Então, né? Para tudo você vai ter que ter paciência. Se a criança começa a engatinhar, você tem que ter paciência. Porque a criança vai começar a engatinhar na casa inteira. Então, assim, se você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que, entendeu? Tem que coordenar ali com a criança engatinhando. Aí a criança começa a andar. Aí a criança não quer ficar parada num lugar. A criança vai ficar batendo e voltando o tempo inteiro dentro de casa. Então você tem que ter paciência a todo momento. Então se você não tem, você vai aprender a ter paciência. É uma coisa natural. Você vai aprender a ter paciência. Não tem outro jeito. Segunda coisa, você vai se emocionar com todas as conquistas do seu filho. Então assim, é um sentimento muito gostoso. Você fala assim, a criança conseguiu comer sozinha. Nossa, a criança sentou. Nossa, engatinhou. Então, assim, são momentos de felicidade quase que diários. Fala, nossa, o primeiro sorriso. Nossa, o primeiro dente. Nossa, sabe? São felicidades diárias. São coisas que cada dia você tem uma felicidade diferente. Então, assim, é ótimo, né, gente? Quem que não quer um momento de felicidade todos os dias, né? Você vai aprender também que nem tudo é perfeito, que, né, um dos motivos para você ter um filho é que você vai aprender que nem tudo é perfeito e tudo bem, gente. E que também não existe um método, assim, certo a ser seguido para se criar um filho, para se ter um filho. Você vai fazer do seu jeito, do jeito que o seu coração mandar e tá tudo bem. E quem não concorda com isso, ok, mas essa pessoa que não concorda está lá na casa dela e você na sua. Então, o que é melhor para você, na sua rotina, na sua casa, é que você vai fazer. E não o que o outro diz. O que o outro diz, você escuta por educação e vida que segue, né? Outra coisa que é um motivo para você ter um filho é que você vai aprender a cuidar mais de você mesma. Por quê? Porque é um ser humano que depende totalmente de você. Então você vai aprender e vai querer cuidar mais de você mesma, para você ter saúde, para você ter disposição, para cuidar, para estar junto, para dar carinho para essa criança, para esse ser humano que depende de você, entendeu? Outro motivo também é aprender que pensar no mundo, sabe? Que muita gente critica. Quando você fala, nossa, esse mundo que a gente vive, a pessoa fala, nossa, ó, né? Faz piadinha, faz chacota, tipo assim, o mundo tá bom, a vida é louca e isso aí, sabe? E não é bem assim, né? A gente, quando tem um filho, a gente começa a pensar em tudo. E as pessoas acham que é bobeira, mas a gente começa a pensar na violência, começa a pensar na escola, na qualidade da educação do país em que a gente vive, sabe? Então, assim, são coisas que antigamente a gente não pensava. A gente não pensa nisso quando a gente é mais novo, quando a gente não tem filho. A gente não pensa nisso, sabe? A gente, eu vivo ali a minha rotina, eu vivo ali a minha vida e é isso aí, sabe? Mas depois que você tem um filho, você começa a pensar, porque não é só você. Você tá ali, você tá educando uma criança, tá criando um ser humano ali de uma maneira que você julga ser correta, né? Que é o correto para a sua realidade, que é o correto para a sua casa, que é o correto para
pro jeito que você foi educado e pro círculo social que você vive, mas a gente não tem muito esse... Antes de ter um filho, a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa na educação, a gente vai pra escola, mas a gente não pensa na qualidade disso hoje e na qualidade que isso vai ter daqui 4, 5, 10 anos, né? A gente não pensa hoje. A gente pensa... Na verdade, a gente pensa o hoje. Pensa quando a gente é novo, a gente pensa hoje. Ah, eu tô indo pra escola, eu tô indo fazer isso, tô indo fazer aquilo. A gente não pensa, nossa, se a educação já tá assim agora, quando eu tiver um filho, ela vai estar, né, muito, né? Ou pior, na atual situação, só podemos, né, entendeu? A gente começa a ter esse tipo de pensamento que antes a gente não tinha, né? Então, assim, são coisas que você vai começar a pensar. Quando você, né? Quando você pensa em ter um filho e etc. A gente também, né, que eu já até perdi a conta, né, gente? 11º. A gente também aprende a ter hábitos mais saudáveis, que são comer melhor, porque a criança ela precisa de uma rotina, né? Tomar café, almoço, lanche, jantar. Então, assim, comer verdura. Então, assim, a gente aprende a comer certas coisas e a comer em certos horários que talvez a gente adiaria. Porque quando a gente tá, por exemplo, quando era só eu e meu marido, a gente comia a hora que queria, sabe? Jantava a hora que queria. E agora não, a gente tem o horário certo pra tudo, porque meu filho dorme cedo, então a gente tem que jantar antes disso. E comer verdura, sabe? A gente antigamente não tinha esse negócio de, tem que comer verdura. A gente comia, lógico, óbvio, mas não era aquele negócio de tem que ter verduras, entendeu? Ah, acabou, amanhã compra, sabe? Mas agora não, tipo assim, acabou, tem que ir lá comprar agora, entendeu? É uma coisa assim, tipo, meio que tem que ter esse hábito, entende? É uma coisa que não tem muito como adiar. Então, se você aprende a ter hábitos mais saudáveis, dormir cedo, porque você fica com a criança o dia inteiro, você não para. Então, a criança vai dormir, você vai dormir também, entendeu? Então, assim, você acaba criando hábitos mais saudáveis por ter uma criança em casa. Você vai dormir mais cedo, você come melhor. Então, assim, são coisas que você vai ganhar com a experiência de ter um filho. O 12º é que você vai descobrir o seu lado meio médico. Você vai ver que você, no fundo, é meio médico. Porque, assim, a criança tá com febre, você já vai lá e dá o remédio da febre. Aí não passou, você, sabe, você já fica mais ou menos... Ah, começou a chorar assim, assim. Ah, é o dente. Ah, tá assim, assim, assim. Ah, é gases. Ah, é cólica. Então, assim, você já começa a compreender o seu filho e você vai virar um médico, né, de segunda. Lógico que quando a coisa aperta, você não vai medicar a criança, né, gente, óbvio. Mas assim, você acaba se tornando meio médico. Então, qualquer coisinha que seu filho sente, você sabe mais ou menos o que é aquilo e já dá um medicamento que antes prescrito pelo médico, né? Que ele já tinha prescrevido em outra vez que aconteceu aquela mesma coisa. Então, assim, você vai virar mais ou menos meio médico. 13ª razão pra você ter um filho é que você vai sentir um sentimento meio que de continuidade, sabe? Que você não acaba ali quando você morrer, por exemplo. Que você se foi, mas ficou um filho seu. Então, assim, que você tem um ar assim, de continuidade, que nada não acabou ali, sabe? Então, assim, meio... É uma coisa meio assim, meio vida louca falar isso, mas eu acho que vale, sabe? Saber que você vai continuar ali no seu filho. Que ele é uma continuidade de você. Que ele é uma coisa... Ele é um ser melhorado. Que ele é tudo que você queria melhorar em você, você vai fazer certo pra melhorar nele, entendeu? É meio isso. Meio essa continuidade no ar de melhorar. De melhorar o que você não conseguiu melhorar em você, você tenta melhorar pro seu filho e no seu filho. Então, assim, você vai sentir esse ar de continuidade. O 14º motivo para ter um filho é... Você vai ver as coisas com mais intensidade, sabe? Você vai olhar para o mundo de uma forma diferente, você vai curtir as coisas de maneira diferente, porque eles crescem muito rápido, muito rápido, muito rápido, sabe? Então, assim, você vai começar a olhar para as coisas com mais intensidade, curtir os momentos com mais intensidade, porque são momentos que passam muito rápido.
Então, assim, você vai curtir, vai aprender a viver mais com intensidade as coisas, a curtir seus pais com mais intensidade, a curtir os amigos e as coisas, sabe? Um passeio, você vai curtir ele com mais intensidade. Então, assim, tudo vai ser mais intenso na sua vida, né? E o 15º motivo, não menos importante, talvez o mais importante deles, que eu deixei pro final, é que você vai se tornar um ser humano muito melhor, muito melhor, muito melhor mesmo. Por quê? Você aprende com tudo isso que eu disse a ser uma pessoa melhor. Você vai ter mais paciência, você vai ver as coisas com mais intensidade, sabe? Você vai se tornar um ser humano muito melhor. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para toda pessoa, seria: tenha um filho. Um filho, além de ser uma bênção, um presente de Deus, literalmente, e uma obra de Deus, criada por Deus, sabe? É um presente que só Ele pode dar, sabe? Então, assim, eu acho que é um conselho, assim, né? As pessoas até fazem graça, tipo assim, pimenta no olho do outro é refresco, porque criar um filho é muito difícil. Sim, criar um filho é muito difícil, mas você já pensou se a sua mãe tivesse pensado isso? Que criar um filho é muito difícil? Você não estaria aqui, certo? Então, assim, gente, ter um filho é uma coisa... não tem explicação. É maravilhoso ter um filho. Então, assim, se eu pudesse te dar um conselho, tenha um filho. Mas eu não sou casada, gente. Hoje em dia isso não é motivo. Isso, hoje em dia, sabe, isso não... você quer ter um filho. Sim, mas você não tem um marido. Tá, mas e daí? Hoje em dia isso não é motivo pra nada. As mulheres hoje em dia, elas saem, elas vão à luta, elas trabalham, elas correm atrás. Por que você não vai ter um filho? Não faz sentido, sabe? Tem maneiras de se ter um filho sem precisar de um marido, entende? Então, assim, quem tem a possibilidade de criar um seio familiar, de ter, né, o pai e a mãe ali e gerar essa criança nesse... como é que fala, gente? Nesse meio, nesse seio familiar mesmo, ótimo. Mas se você não tem, se você não quer, ou se você, sabe, cada um tem a sua maneira de pensar, você vai adiar um sonho seu, você vai deixar de ter um filho que é um sonho seu, porque, sabe, porque eu não tenho um marido? Ou então vai sair aí procurar um marido, sabe, e às vezes cair num casamento que não vai te trazer felicidade só porque você quer ter um filho. Tipo assim, o primeiro que vier foi e pronto. Não, gente, não é bem assim. É a vida do seu filho, sabe? Você tem que pensar nisso também. Então, assim, se você não quer ser infeliz, mas quer ter um filho, pensa nas coisas, analisa, sabe? Você quer ter um filho e quer ter uma família, quer construir uma família? Então, espere e deixe que no tempo de Deus Ele vai te dar o seu marido, entendeu? Agora você não quer casar, não tem essa coisa de, quero ter uma família, marido, casa, cachorro, periquito, papagaio, quero ter só o meu filho. Procure uma clínica de inseminação, né, de fertilização, procure um médico e vê com ele. Existem possibilidades. Então, assim, não adie o seu sonho, não adie a sua vontade, porque, eu não sou casada, ou, eu não tenho, entendeu? Não adie seu sonho. Se você quer ter um filho, tenha. É uma coisa maravilhosa, você não vai se arrepender. E é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui e se inscrever no canal, tá bom? E ative o sininho para sempre que eu colocar o vídeo você receber, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.